O dia ainda nem começou por completo, mas Deus já está aqui. Antes do primeiro compromisso, antes das mensagens no celular, antes das preocupações tentarem ocupar a sua mente, existe uma voz chamando pelo seu coração. Uma voz suave, poderosa e cheia de amor. E talvez não tenha sido por acaso que você chegou até este momento de oração. Enquanto muitos começam o dia mergulhados na ansiedade, você escolheu separar estes minutos para buscar a presença daquele que conhece cada detalhe da sua vida. Isso não é apenas um hábito, é um ato de fé. Existe algo sagrado nas primeiras horas da manhã. Existe algo poderoso quando alguém decide colocar Deus acima do barulho do mundo. Porque o que ocupa sua mente logo ao amanhecer normalmente define a direção do seu coração durante todo o dia. E hoje, antes que o medo fale, antes que as notícias falem, antes que as circunstâncias falem, Deus quer falar com você. Ele quer lembrar que você não está sozinho nessa batalha. Mas esta manhã não chegou para destruir você. Ela chegou para renovar sua esperança. Deus permitiu que seus olhos se abrissem hoje porque ainda existe propósito sobre a sua vida. Ainda existe promessa. Ainda existe milagre reservado para você. Então respire fundo agora. Desacelere sua alma e permita que a presença do Senhor invada este lugar onde você está. Porque enquanto você ora, o céu se move ao seu favor. Enquanto você busca a Deus em secreto, Ele começa a alinhar caminhos, abrir portas e fortalecer seu espírito para tudo o que está por vir neste dia. Se você acredita que Deus já está cuidando do seu dia, escreva nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero, antes de conversar com qualquer pessoa, antes de tomar qualquer decisão, antes mesmo de enfrentar os desafios deste dia. Eu escolho falar contigo primeiro, porque o Senhor é a fonte da minha paz, da minha direção e da minha força. Muitas vezes eu tentei carregar tudo sozinho. Muitas vezes deixei a ansiedade dominar meus pensamentos, permiti que o medo falasse mais alto e me perdi, tentando resolver situações sem buscar a tua orientação. Mas hoje eu entendo que nada neste mundo pode substituir a segurança da tua presença. O dinheiro não pode trazer a paz que vem do Senhor. As pessoas não podem preencher o vazio que somente o teu amor consegue alcançar. E por isso, nesta manhã, eu entrego novamente minha vida em tuas mãos. Entrego minhas preocupações, minhas dores escondidas, os sonhos que ainda não se realizaram e até mesmo aquilo que eu não consigo entender. Senhor, toma o controle deste dia. Vai na frente abrindo caminhos onde parece não existir saída. Fecha portas que não vêm de ti e direciona meus passos para aquilo que faz parte da tua vontade. Que nenhuma distração me afaste do propósito que o Senhor preparou para mim. Que eu não seja guiado pela pressão do mundo, mas pela voz do teu Espírito. E mesmo em meio às dificuldades, ajuda-me a lembrar que o Senhor continua sendo Deus. O mesmo Deus que sustentou Davi diante de Golias. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés. O mesmo Deus que não abandonou Daniel na cova dos leões.
E se o Senhor foi fiel no passado, eu sei que continuará sendo fiel hoje. Então eu descanso meu coração nesta verdade. Não importa o tamanho da batalha, o Senhor permanece maior do que todas elas. E enquanto o mundo tenta roubar minha esperança, eu escolho confiar nas tuas promessas, porque a tua palavra nunca falha, e o Senhor jamais abandona aqueles que te buscam de todo o coração. Se esta oração está fortalecendo sua fé, escreva agora nos comentários: o Senhor é minha força e minha esperança. Senhor, nesta manhã eu também te peço silêncio dentro da minha alma. O mundo está cheio de vozes tentando controlar meus pensamentos. São opiniões, notícias, medos, cobranças e preocupações que chegam de todos os lados. Muitas vezes, minha mente fica cansada antes mesmo do dia começar. E é exatamente por isso que hoje eu escolho ouvir a tua voz acima de qualquer outra, porque somente o Senhor conhece o futuro. Somente o Senhor sabe o que realmente preciso carregar e aquilo que preciso deixar para trás. Pai, afasta de mim toda confusão mental, toda palavra negativa e toda seta lançada contra a minha vida emocional e espiritual. Não permita que a ansiedade dirija minhas decisões. Não permita que o medo paralise os sonhos que o Senhor colocou dentro de mim. Quando pensamentos ruins tentarem dominar minha mente durante este dia, lembra-me que eu pertenço a Ti. Quando a insegurança tentar me convencer de que não sou capaz, faz-me recordar que fui criado com propósito e que o Senhor não erra em suas escolhas. Deus, eu te entrego também minhas emoções. O Senhor conhece feridas que ninguém vê. Conhece batalhas internas que muitas vezes escondo atrás de um sorriso. Conhece os momentos em que me senti sozinho, decepcionado e sem forças. Mas mesmo assim, o Senhor nunca se afastou de mim. Mesmo nos dias em que minha fé ficou abalada, a tua mão continuou me sustentando. E hoje eu declaro que não serei governado pelas minhas emoções, mas pela tua presença. Que a paz do céu invada meu coração agora. Que toda inquietação saia em nome de Jesus. Que todo peso espiritual seja quebrado e que este novo dia seja marcado não pelo medo do que pode acontecer, mas pela confiança de que o Senhor já está cuidando de tudo. Porque quando Deus está à frente, até aquilo que parecia impossível começa a se mover ao nosso favor. E eu creio que grandes respostas podem nascer em dias aparentemente comuns, quando decidimos caminhar segurando na mão do Senhor. Se você entrega sua mente e seu coração nas mãos de Deus nesta manhã, escreva nos comentários: Jesus, guia meus pensamentos e meus passos. Pai querido, enquanto esta manhã continua começando, eu te peço que visite cada área da minha vida. O Senhor conhece minhas lutas silenciosas, conhece os pesos que carrego no coração e sabe exatamente onde tenho me sentido fraco. Existem batalhas que ninguém percebe, existem lágrimas que caem no secreto, orações feitas em silêncio e noites em que a alma parece cansada demais para continuar. Mas hoje eu me lembro que o Senhor não ignora nenhuma dessas dores. O Deus que criou os céus também vê cada detalhe da minha história. E por isso eu não quero começar este dia confiando apenas na minha própria força.
Eu preciso da tua presença me sustentando em cada passo. Senhor, fortalece minha fé onde existe dúvida. Renova minha esperança onde existe desânimo. Levanta aquilo que dentro de mim estava quase desistindo. Porque muitas vezes as lutas da vida tentam roubar nossa alegria, nossa motivação e até nossa confiança em Deus. O inimigo trabalha constantemente para enfraquecer nossa mente e nos fazer acreditar que nada vai mudar. Mas hoje eu rejeito toda palavra de derrota. Rejeito toda mentira que tenta me convencer de que não existe saída. Porque a última palavra não pertence ao medo, pertence ao Senhor. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Pai, eu também te peço sabedoria para enfrentar tudo o que vier neste dia. Que minhas atitudes sejam guiadas pelo teu Espírito, que eu tenha discernimento para não entrar em conflitos desnecessários, maturidade para lidar com situações difíceis e equilíbrio para não agir impulsivamente. Guarda meu coração da raiva, da mágoa e da impaciência. Ensina-me a responder com sabedoria até quando eu tiver motivos para reagir no impulso. Que minhas palavras tragam vida e não destruição. Que eu seja instrumento de paz onde houver confusão. E mesmo que eu enfrente momentos difíceis hoje, ajuda-me a lembrar que nenhuma tempestade dura para sempre quando Deus está no controle do barco. O Senhor continua trabalhando até nos bastidores daquilo que eu ainda não consigo entender. E eu escolho confiar que este dia carrega respostas, livramentos e bênçãos preparadas pelas tuas mãos. Se você acredita que Deus está renovando suas forças nesta manhã, escreva nos comentários. Minha esperança está no Senhor. Senhor, meu Deus, nesta manhã eu também entrego ao Senhor todas as decisões que preciso tomar. Algumas parecem pequenas, outras têm pesado profundamente sobre meu coração. Existem caminhos diante de mim que ainda não consigo entender completamente. Existem escolhas que trazem medo, insegurança e dúvidas. Mas hoje eu me recuso a caminhar guiado apenas pelas minhas emoções ou pela minha própria inteligência. Eu quero ser dirigido pela tua sabedoria. Porque quantas vezes tentei resolver tudo sozinho e acabei me perdendo no meio da ansiedade, da pressa e do desgaste. Quantas vezes procurei respostas em todos os lugares, mas me esqueci de buscar primeiro a tua direção. Pai, eu não quero apenas fazer aquilo que parece certo aos meus olhos. Eu quero estar exatamente no centro da tua vontade. Fecha toda a porta que tenha aparência boa, mas que possa me afastar do propósito que o Senhor preparou para mim. Livra-me das distrações que roubam meu foco espiritual. Livra-me de decisões precipitadas, tomadas por medo, carência ou desespero. E abre diante de mim os caminhos que carregam paz, crescimento e alinhamento com o teu querer. Senhor, coloca luz sobre aquilo que ainda parece confuso dentro da minha mente. Existem situações que eu tenho pensado repetidamente, tentando encontrar uma solução. Existem respostas que ainda não chegaram e isso às vezes cansa meu coração.
Mas mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar que o Senhor já está trabalhando no invisível. O Deus que conhece o amanhã nunca perde o controle da situação. Enquanto eu descanso em Ti, o Senhor move circunstâncias, prepara encontros, abre portas e organiza detalhes que meus olhos ainda não conseguem enxergar. E se alguma resposta ainda não chegou, ajuda-me a entender que o Teu tempo continua sendo perfeito. Dá-me paciência para esperar sem desanimar. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor estiver falando comigo através da Tua palavra, através de pessoas ou até através daquele silêncio que também ensina. Porque nem toda demora significa abandono. Muitas vezes, o Senhor está apenas preparando algo maior do que eu imaginava. E hoje eu declaro que minha confiança não estará nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas elas. Escreva nos comentários: Senhor, guia o meu caminho. Pai amado, nesta manhã eu também coloco diante de Ti meus pensamentos mais profundos. O Senhor conhece aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Conhece as guerras silenciosas que acontecem dentro da minha mente, os medos escondidos, as lembranças dolorosas e até as palavras negativas que muitas vezes eu repito para mim mesmo sem perceber. E hoje eu te peço, transforma minha maneira de pensar. Não permita que minha mente continue aprisionada em sentimentos de derrota, comparação ou culpa. O mundo constantemente tenta nos convencer de que nunca somos suficientes, de que precisamos carregar pesos impossíveis para sermos aceitos. Mas a Tua palavra diz que nossa identidade está em Ti, e se o Senhor me chamou de filho, escolhido e amado, nenhuma voz contrária pode definir quem eu sou. Então, nesta manhã, eu renuncio todo pensamento de incapacidade. Renuncio toda mentira que tenta enfraquecer minha fé. Renuncio toda palavra lançada contra minha vida emocional e espiritual. Que toda confusão saia agora em nome de Jesus. Senhor, guarda minha mente durante este dia. Quando a ansiedade tentar dominar meu coração, lembra-me que o Senhor continua no controle. Quando pensamentos de medo surgirem, ajuda-me a lembrar de todas as vezes em que o Senhor já cuidou de mim no passado. Quando a comparação tentar roubar minha paz, ensina-me a valorizar o propósito único que o Senhor escreveu para minha história. Porque eu não preciso viver a vida de outra pessoa para ser amado por Deus. O Senhor me criou com identidade, propósito e direção. E mesmo quando eu não consigo enxergar claramente o futuro, eu posso descansar, sabendo que meus passos estão seguros em Tuas mãos. Pai, limpa meu coração de toda a amargura, ressentimento e peso acumulado. Existem dores antigas que às vezes ainda machucam. Existem palavras que ouvi e ficaram marcadas dentro de mim. Mas hoje eu escolho não alimentar aquilo que me afasta da paz. Eu escolho liberar perdão. Escolho entregar ao Senhor aquilo que não consigo resolver sozinho. Porque eu sei que enquanto guardo feridas abertas dentro da alma, meu coração fica cansado e distante da Tua presença. Então cura-me por dentro. Restaura minhas emoções, renova minha mente e faz nascer dentro de mim uma fé ainda mais forte para viver este dia com esperança e confiança no Teu cuidado.
Se você acredita que Deus pode renovar sua mente e restaurar seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu interior. Senhor Deus, enquanto este dia começa a tomar forma diante dos meus olhos, eu te peço proteção sobre minha vida, minha casa e minha família. O mundo está cheio de perigos visíveis e invisíveis, situações inesperadas e armadilhas que muitas vezes não conseguimos perceber. Mas eu encontro descanso ao lembrar que existe um Deus poderoso cuidando de mim mesmo quando eu não vejo. A tua palavra declara que os teus anjos acampam ao redor daqueles que te temem. E nesta manhã eu clamo pela tua cobertura sobre cada passo que eu der. Guarda minha saída e minha chegada. Livra-me de acidentes, livra-me de notícias ruins, livra-me de pessoas mal intencionadas e de todo mal preparado contra a minha vida. Que nenhuma palavra contrária tenha força sobre mim. Que nenhum ataque espiritual encontre espaço em minha mente ou em meu coração. Eu declaro que minha vida pertence ao Senhor e que minha casa está protegida pelas tuas mãos. Pai, visita também aqueles que amo. Talvez existam familiares enfrentando batalhas que eu nem conheço completamente. Talvez existam pessoas próximas de mim lutando contra tristeza, enfermidades, medo ou desânimo. E nesta manhã eu intercedo por cada uma delas. Derrama a tua paz sobre os corações cansados. Fortalece quem está fraco. Consola quem está chorando escondido. Levanta quem já estava pensando em desistir. O Senhor conhece cada necessidade antes mesmo que ela seja colocada em palavras. E eu creio que o teu poder continua alcançando famílias, restaurando relacionamentos e trazendo esperança onde parecia não existir mais solução. Senhor, afasta da minha vida toda influência que tenta me afastar da tua presença. Dá-me discernimento para perceber amizades, ambientes e caminhos que não cooperam com o propósito que o Senhor tem para mim. Nem tudo aquilo que parece bom vem de ti. Por isso, eu preciso da tua direção constante. Que meu coração permaneça sensível à tua voz. Que eu não ignore os sinais espirituais que o Senhor coloca diante de mim. E mesmo em meio às pressões deste mundo, ajuda-me a permanecer firme na fé. Porque quando a nossa vida está escondida em Deus, até as tempestades mais fortes perdem a capacidade de nos destruir. O Senhor continua sendo refúgio seguro para aqueles que confiam em ti. E eu descanso nesta promessa nesta manhã. Se você crê que Deus está protegendo sua vida e sua família hoje, escreva nos comentários: debaixo das asas do Senhor, eu estou seguro. Pai querido, nesta manhã eu também consagro ao Senhor minhas palavras, minhas atitudes e tudo aquilo que sairá de mim durante este dia. Porque eu sei que palavras têm poder. Uma única frase pode levantar alguém, mas também pode ferir profundamente um coração. E em um mundo onde tantas pessoas espalham críticas, negatividade e ofensas, eu te peço que minhas palavras sejam diferentes. Coloca um guarda sobre meus lábios. Não permita que eu fale movido pela raiva, pela impulsividade ou pelo orgulho. Quando eu estiver irritado, dá-me equilíbrio. Quando eu for provocado,
dá-me sabedoria. Quando eu tiver vontade de responder no impulso, lembra-me que a paz vale mais do que vencer discussões desnecessárias. Senhor, que minhas palavras levem esperança para quem estiver desanimado. Que eu seja instrumento de encorajamento para aqueles que cruzarem meu caminho hoje. Muitas pessoas carregam batalhas invisíveis, dores silenciosas e fardos que ninguém imagina. E talvez uma atitude minha, um gesto simples ou uma palavra guiada pelo teu Espírito possa mudar completamente o dia de alguém. Então, usa minha vida para refletir teu amor. Que as pessoas não enxerguem apenas minhas limitações humanas, mas percebam algo diferente vindo da tua presença em mim. Pai, eu também entrego ao Senhor minhas ações. Que até as tarefas mais simples deste dia sejam feitas com excelência e gratidão. Seja no trabalho, dentro de casa, nos estudos ou em qualquer ambiente que eu estiver, ajuda-me a agir com honestidade, responsabilidade e amor. Que eu não viva apenas tentando impressionar pessoas, mas buscando agradar ao Senhor em tudo aquilo que faço. Porque o homem vê a aparência, mas Deus conhece as intenções do coração. E hoje eu quero caminhar de maneira íntegra diante da tua presença. Senhor, livra-me também das distrações que roubam meu tempo e me afastam do que realmente importa. O inimigo tenta ocupar nossa mente com tantas preocupações, comparações e distrações vazias que acabamos esquecendo aquilo que tem valor eterno. Mas hoje eu escolho permanecer focado no propósito que o Senhor preparou para a minha vida. Que minha mente não fique presa ao passado e que meu coração não viva ansioso pelo amanhã. Ajuda-me a viver este dia com equilíbrio, sabedoria e sensibilidade espiritual, sabendo que o Senhor está comigo em cada detalhe da caminhada. Se você deseja que Deus use sua vida para levar luz e esperança neste dia, escreva nos comentários: Senhor, usa minha vida para a tua glória. Senhor meu Deus, nesta manhã eu escolho caminhar pela fé e não pelo medo. Mesmo que existam situações que eu ainda não compreenda, mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, eu decido confiar que o Senhor continua trabalhando em meu favor. Porque muitas vezes olhamos para os problemas e pensamos que eles são grandes demais. As dificuldades parecem muralhas impossíveis de atravessar. As notícias ruins tentam roubar nossa esperança. O medo tenta convencer nossa mente de que nada vai mudar. Mas hoje eu lembro que nenhum problema é maior do que o Deus que eu sirvo. O Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde não existe saída. Continua transformando desertos em lugares de milagres. Continua levantando pessoas cansadas e fortalecendo corações abatidos. E se até aqui o Senhor me sustentou, eu sei que não será agora que tu vais me abandonar. Quantas vezes eu me preocupei excessivamente com coisas que nem chegaram a acontecer. Quantas noites perdi o sono tentando resolver situações que estavam além das minhas forças. Mas hoje eu entrego tudo em tuas mãos. Eu descanso na certeza de que o Senhor já conhece cada detalhe do meu amanhã. E mesmo quando eu não consigo enxergar claramente o caminho, o Senhor continua guiando meus passos em silêncio.
Senhor, fortalece minha confiança em Ti. Quando o medo tentar voltar, lembra-me das vezes em que o Senhor já me livrou antes. Quando pensamentos negativos surgirem, faz-me recordar das Tuas promessas. Quando as circunstâncias parecerem difíceis demais, ajuda-me a enxergar pela ótica da fé e não apenas pelos meus sentimentos. Porque a fé não depende do que os olhos veem, ela depende de quem Deus é. E o Senhor nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Pai, eu também te agradeço pelas bênçãos que ainda estão chegando. Mesmo sem vê-las completamente, eu escolho agradecer antecipadamente. Obrigado pelas portas que o Senhor está abrindo. Obrigado pelos livramentos invisíveis que já aconteceram sem que eu percebesse. Obrigado pelas respostas que estão sendo preparadas no tempo certo. Obrigado porque o Senhor permanece fiel mesmo quando minha fé enfraquece. E nesta manhã eu declaro: meu coração não viverá dominado pela preocupação, mas sustentado pela confiança em Deus. Pai amado, ao encerrar esta oração nesta manhã, eu quero simplesmente te agradecer. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque, apesar de todas as lutas enfrentadas até aqui, o Senhor continuou me sustentando. Existem batalhas que quase me fizeram desistir, momentos em que pensei que não teria forças para continuar, dias em que o medo tentou apagar minha esperança. Mas mesmo nos períodos mais difíceis da minha vida, a Tua mão nunca deixou de me guardar. E hoje, olhando para trás, eu percebo que se cheguei até aqui não foi pela minha força, mas pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor permanece firme, mesmo quando eu falho. Obrigado porque Tu és um Pai que não abandona seus filhos. Quando todos se afastam, o Senhor permanece. Quando ninguém entende minhas dores, o Senhor compreende cada detalhe do meu coração. E nesta manhã eu descanso nessa verdade. Eu não estou sozinho. O Senhor vai comigo em cada passo deste dia. Vai na frente abrindo portas, desfazendo armadilhas, trazendo livramento e preparando encontros alinhados com o Teu propósito. Pai, eu entrego completamente minha vida em Tuas mãos. Entrego meu futuro, meus sonhos, minha família, meus projetos e até aquilo que ainda me causa medo. Que nada tenha mais autoridade sobre mim do que a Tua presença. Que minha identidade esteja firmada no que o Senhor diz ao meu respeito e não nas opiniões deste mundo. Ajuda-me a viver este dia com gratidão, fé e coragem. Que eu não desperdice esta nova oportunidade que o Senhor me deu hoje. Porque cada amanhecer é prova da Tua misericórdia se renovando sobre nós. E mesmo que desafios apareçam ao longo deste dia, eu escolho permanecer firme, escolho confiar que o Senhor está no controle de tudo. Escolho acreditar que milagres ainda podem acontecer. Escolho caminhar em paz, sabendo que o Deus que criou o universo conhece meu nome e cuida de mim pessoalmente. Então eu sigo adiante com esperança renovada, com o coração fortalecido e com a certeza de que este será um dia abençoado, porque nenhuma vida colocada diante do Senhor permanece a mesma. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração até o final, escreva nos comentários: amém, eu recebo essa palavra pela fé.